com a palavra agora o Alexander. Boa noite. Que Jesus nos abençoe, que Deus, nosso Pai bondoso, também nos envolva. E uma alegria sempre retornar para pensarmos e discutirmos, conversarmos, os companheiros mentalmente, nós aqui falando, sobre o tema do Evangelho. Hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, são alguns itens, e é sempre bom a gente pensar no Evangelho de Jesus, né? E à luz da doutrina espírita. O tema de hoje vai suscitar algumas lembranças de alguns companheiros, né? Um companheiro especial, a gente vai deixar para falar sobre ele daqui a pouquinho. Mas o tema é a coragem da fé, está no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, e a continuação, carregar sua cruz. São passagens de Jesus interpretadas por Kardec. Jesus, em Mateus, falou que todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu mesmo também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Essa é uma passagem de Mateus. Tem uma outra de Lucas. Se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, Jesus falando, né? O Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Essa na parte da coragem da fé. E na parte de carregar sua cruz, também Jesus dizendo, uma passagem que está em todos os evangelhos, né? Marcos, Lucas, Mateus e João, quem quiser olhar no Evangelho segundo o Espiritismo, tem a passagem de cada um dos evangelhos, e em que Jesus diz assim: se alguém quer me seguir, que renuncie a si mesmo, que pegue a sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Com efeito, de que servirá a um homem ganhar todo mundo e perder a si mesmo? Então são essas as passagens do Evangelho, né, que tratam sobre esse tema de hoje, né? E, em especial, a questão da coragem da fé, né? A fé é um tema que foi muito trabalhado por Jesus e por Kardec também. Kardec dedicou um capítulo inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título A Fé Transporta Montanhas, né? Aquela passagem lá em que Jesus diz que se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos dizer àquela montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportará, né? E no final Jesus ainda diz: e nada vos seria impossível. Se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, uma fé pequenininha, né, mínima, a gente conseguiria fazer muitas coisas. Kardec interpreta esse texto a respeito da fé, falando que essas montanhas, né, devem ser especialmente interpretadas como montanhas morais, né? Transporte de montanhas morais, diante de circunstâncias que nós passamos na vida. A gente passa por várias situações em que a gente tem embates morais íntimos, né, e lutas íntimas, né, e a gente conseguiria transportar essas montanhas todas com um pouco de fé, aí falando da importância da fé nesse sentido. E nosso tema de hoje, a questão da coragem da fé. Essa coragem da fé, ela nos remete, principalmente, àquelas situações em que companheiros, no passado, né, estiveram em situação de ser questionados a respeito da sua fé, e eles se mantiveram firmes diante desses questionamentos. Eles
questionados pela sociedade, pelas pessoas como um todo, né, não tiveram medo de assumir o seu posicionamento em termos religiosos e em termos de fé. Né? Então, a gente lembra no passado, esses testemunhos eram extremamente comuns, a ponto da pessoa poder fugir de uma determinada situação em que a sua vida estava colocada em risco, apenas renunciando à sua fé. Muito interessante é o caso de Joana de Cusa, que ela era esposa na época de Jesus, né? Lá na época de Jesus, conheceu Jesus, era esposa de Cusa, um intendente de Herodes Antipas, e ela começou a assumir, né, toda aquela fé em torno dos ensinamentos que ela ouvia direto da boca de Jesus. Né? E ela realmente assumiu isso. Mas o marido dela não aceitava. Né? O marido dela oscilava. Quem narra muito bem isso, né, em passagem belíssima, é Humberto de Campos, no livro Boa Nova, né, falando a respeito de Joana de Cusa. E ele oscilava sua fé, né, de acordo com as conveniências sociais, né, porque ao mesmo tempo em que ele lidava com Herodes, ele lidava com o povo judeu, ele também lidava ali com o povo romano. Né? E é uma coisa um pouco difícil, né, conciliar, né? Como é que eu consigo conciliar a crença no Deus único com a crença em vários deuses? Né? E aí ele buscava isso de acordo com as conveniências ali do momento, conveniências políticas e outras vantagens que ele buscava. E reprovava a posição dela de crença no Evangelho de Jesus. Ela esteve em contato com Jesus, Humberto de Campos fala isso também, conversou com ele a respeito dessa situação que ela vivia, e ele deu a ela todo um amparo de ordem moral para que ela pudesse se manter firme na sua fé. Né? E, ao mesmo tempo, ela acabou continuando na convivência ali do marido, até que o marido, por situações políticas variadas, perdeu toda a sua posição política, veio a falecer. Ela passou a ficar numa situação econômica muito complicada, era uma senhora da sociedade e começou a trabalhar, foi bastante discriminada por trabalhar, né? Até que em determinado momento, ela assumindo aquela posição de cristã abertamente, chegou a um ponto em que ela acabou parando junto com outros cristãos, né, num madeiro, ela e o filho dela, para que viessem a ser queimados vivos. Né? E aí, naquela situação, estavam ali os dois, ela amarrada, e de repente, ela, lá o carrasco lá, ia colocar o fogo e falou para ela: abjura o Cristo. Como que dizer que se ela chegasse e desistisse de Jesus, ali naquela situação, né, ela conseguiria fugir, né, esquivar-se da morte. Né? E ela se mantendo firme. E aí o filho dela ali do lado, sem compreender, né, aquela situação de fé na qual ela se encontrava, ele disse assim: mãe, abjura o Cristo. Nega ele. E aí a gente fica imaginando, né, um carrasco ali falando, ia botar fogo para queimá-la viva, e ali falando para ela negar, e ela firme. Mas e o filho falando? Né? Para ela negar a fé.
E ela com uma coragem que não se sabe de onde, né? Naquele momento, algumas lágrimas, pela primeira vez, começaram a cair dos olhos dela. E com uma coragem que não se sabe de onde, ou dela, do interior, a gente sabe de onde, né? É uma coragem que veio do mais alto, né? Com uma fé que ultrapassa simplesmente a mera crença. Uma fé que alcança alturas de plena convicção. Porque é o filho dela que estava ali, ia ser queimado junto. Ela podia dizer, abjuro. Né? E aí os dois saíam fora. Né? Eu não sou cristã, não. Foi um erro. Nega tudo aquilo e ela ia sair, e o filho também. E ela não. Falou para o filho se calar e se manteve ali firme. Até que o homem perguntou para ela, esse teu Cristo apenas te ensinou a morrer? E ela respondeu, não, ele ensinou também a te amar. Quer dizer, aí alcançou, né, alturas ainda inimagináveis. Né? Não apenas se manteve firme na fé, como ainda trazendo consigo um sentimento que nós, espíritas, né, estamos aí lidando com as nossas dificuldades, né, a gente percebe que a caminhada tá grande, está longa ainda. E ela chegando a esse ponto de amar aquele que iria levar ela e o filho à morte. E Humberto de Campos continua narrando. Houve então ali, ela foi queimada, o filho também, e ela foi recebida por Jesus. Então, foi uma coragem, né? Foi um ato de coragem, né? Que, diante de uma situação em que ela simplesmente poderia negar, é algo para a gente pensar. É algo para a gente pensar. Outros se sacrificaram, né? A gente sabe, Paulo de Tarso foi decapitado. Né? Pedro teve aquela situação, a gente até pode buscar Pedro, uma bela lição dentro desse contexto, né? Em que ele negou Jesus por 3 vezes, não é? Pedro, antes mesmo do galo cantar, tu me negarás por 3 vezes, disse Jesus. E aí, quando Jesus estava sendo, passando lá, por aquela situação do Calvário, aí as pessoas lá, os soldados iam lá e viam, mas você não era aquele que estava junto com Jesus? Não sou eu não, Pedro respondendo. E isso, narra lá o Evangelho, aconteceu por 3 vezes. Né? E ele negou, né? Até que chegou, algum tempo depois da crucificação, Jesus apareceu aos seus discípulos por várias vezes, né? E numa das vezes que ele apareceu, Jesus apareceu para Pedro e perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? Aí o Pedro disse, claro que eu te amo, Senhor. Então vai e apacenta o meu rebanho. E aí Jesus perguntou de novo, Pedro, tu me amas? Ele perguntou 3 vezes isso, né? E muitas vezes se faz alusão às 3 negações, né? Essas três vezes aí em que Jesus perguntou a Pedro, né? E Pedro então, apesar de ter negado por 3 vezes, tornou-se a rocha, o sustentáculo do Evangelho de Jesus, naquela época e depois um exemplo para todos nós ao longo do tempo. E depois, quando chegou na hora do testemunho dele, Pedro, aquela hora ali que Jesus estava sendo crucificado, ainda não era a hora de Pedro. Mas quando chegou a hora do testemunho dele, ele disse, eu não sou digno de ser crucificado como foi Jesus. E pediu para ser crucificado de cabeça para baixo.
É o testemunho, a coragem da fé. Ele podia chegar e dizer, não. Essa história de Cristo, de Evangelho, de Jesus, isso tudo aí, eu estava errado, não quero mais nada disso, não tenho mais nada com isso, não. E aí se livraria. Mas ali na hora mesmo, ele se manteve firme. Existem tantos exemplos, né? E um exemplo que é o que eu estou querendo trazer para hoje, é o exemplo do patrono aqui da casa, Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo foi um grande exemplo de verdadeira coragem da fé, em vários momentos, inclusive em encarnação anterior. Nos diz lá Corina Novelino, naquele famoso livro, né, de Eurípides, O Homem e a Missão, né, que Eurípides foi o escravo Rufo. Quem leu o livro Ave Cristo, pela psicografia de Chico Xavier, sabe quem é o escravo Rufo, lá da história. Né? Mas era uma situação que eles estavam na propriedade lá de um companheiro, que era Tassiano, e esse companheiro, ele era um cidadão romano, que era completamente contrário ao cristianismo, e acreditava, lógico, nos deuses romanos, o Tassiano, e o Rufo era um escravo dessa propriedade. E existia um outro homem nesse contexto, que era o pai do Tassiano. Só que esse pai do Tassiano, ele deixou de ver o filho logo após o nascimento, os primeiros anos. Né? E o filho não o conhecia pessoalmente, que era o Quinto Varro. O Quinto Varro, ele se tornou uma espécie de jardineiro. A história tem todo um contexto, eu não vou descer em todos os detalhes, só rapidamente para falar do testemunho do Rufo. Mas o Quinto Varro era o pai do Tassiano, e era o jardineiro ali daquela casa. O Tassiano não sabia que ele era filho do Varro, embora o Varro soubesse, lógico, que era pai do Tassiano. E o Varro era cristão. E sabia que o filho era contra os ensinamentos de Jesus. Então, ele tentou trazer o Tassiano, né, para uma aceitação dos ensinamentos de Jesus. Procurou trabalhar emocionalmente o Tassiano, eles conversavam sobre filosofia. Ainda não é o Rufo, ainda não é o Eurípides, não. O Rufo é o escravo ali dessa propriedade. Tá? Então, o Varro ali tentando trazer o Tassiano para as questões do Cristo, e o Tassiano ali, mas sem que o Varro falasse que era cristão. Porque se falasse que era cristão, aí a coisa ia complicar. E isso foi correndo até que o Varro resolveu trazer umas crianças com quem ele trabalhava lá para a casa do Tassiano, num momento festivo que aconteceu lá. E as crianças se divertiram com o Tassiano, estava tudo ali emocionalmente propício para que o Varro pudesse chegar e dizer que eles eram cristãos, né? E puxar então o filho da Tassiano, né, para o Evangelho de Jesus. Né? Varro, que antes dessa encarnação, ele havia sido chamado lá por um instrutor, dizendo, olha, você agora não precisa encarnar mais na Terra, não. Você chegou a uma atuação e a um desenvolvimento intelecto-moral tal, que você agora vai para esferas mais altas. E o Varro disse, não, mas eu quero encarnar de novo, porque eu quero ajudar meu filho, Tassiano, a conhecer o Evangelho, a buscar e aceitar o Evangelho de Jesus. E aí o Varro ficou falando e o orientador falou, então tá bom, vou te dar 100 anos, você encarna na Terra por 100 anos, para você ajudar o Tassiano. E aí o Varro
reencarnou e aconteceu essa situação que eu estou comentando agora, né? O Varro estava lá na casa, as crianças, e eles começaram a cantar umas músicas, cantaram até uma música que o coral costuma cantar, né? Companheiro, companheiro, na senda que te conduz, que o céu te conceda a vida, as bênçãos da eterna luz. Companheiro, companheiro, recebe por saudação nossas flores de alegria no vaso do coração. E ele cantou, ele botou as crianças para cantarem a música e estava aquele momento emocional e o Varro pensou, é agora que eu vou trazer o Tassiano para o Cristo. E aí perguntou para o Tassiano se o Tassiano concordava que se fizesse uma prece naquele momento. O Tassiano, lógico, concordou. É uma oração, né? Pensando a oração a algum deus, né, romano. E aí o Varro pediu para o menorzinho, o Silvano, fazer a prece. E o Silvano, então, Senhor Jesus, quando falou Senhor Jesus, o Tassiano irritou-se de tal forma e começou a vociferar e mandar que soltassem os cães em cima das crianças que estavam ali presentes. E um dos cães acabou mordendo o Silvano, e o Silvano... Essa parte que não deixem de ler o livro, não, porque essa parte está no início do livro ali, é um texto pequeno, depois um livro maravilhoso, né? Que fala sobre esse assunto. E aí o que aconteceu ali? Eles foram expulsos, o Silvano morreu, desencarnou, e aí o Tassiano começou a chamar cada um dos empregados lá daquela propriedade dos escravos, para que eles prestassem juramento na frente da estátua da deusa Cíbele, para que eles viessem a se dizer aqueles que creem no politeísmo, né, romano, né, e nos deuses de Roma. Quer dizer, aquele cristão mesmo, né, aquele que tem aquela coragem ali de que trata o evangelho, não ia fazer esse juramento. Né? E tinha uma quantidade grande de cristãos naquela propriedade. Né? Quantos na frente ali daquela estátua da deusa, né? Quantos disseram que não iam jurar e que eram cristãos? Quantos se mantiveram com essa coragem diante daquela estátua? A gente podia dizer nenhum, né? Mas teve umzinho. Teve umzinho. Lógico, quem leu o livro sabe. O escravo Rufo. Que era essa encarnação passada de Eurípides Barçanufo. O único. Todos os outros ali na hora do testemunho. Né? Na hora de mostrar a coragem. Quando estava em risco a sua própria integridade física, disseram que não e prestaram juramento a Deus, menos ele. E o que Tassiano disse era o seguinte: aquele que se mantivesse nessa fé ao carpinteiro, ao nazareno, seria conduzido à morte e a família iria ser vendida como escravos para outros aí afora. E o Rufo ficou pensando, e agora, minha filha, minha esposa e minhas filhas? Minha esposa e minhas filhas. Porque, às vezes, a gente fica pensando assim, né? Diante de uma situação qualquer, diante de uma dificuldade, de uma encruzilhada, eu
eu me sacrifico. Não sei se na hora do vamos ver a gente faz, né? Eu me sacrifico. Mas eu me sacrifico. Mas será que eu sacrificaria aqueles que eu amo? É duro. Bastava ele dizer o juramento para a estátua, que estava tudo tranquilo. Ele vivia, a esposa e as filhas não seriam vendidas. Mas ele se manteve firme. E aí foi preso para ser arrastado por cavalos e iria, com certeza, morrer dessa forma. E na frente dele, a esposa e as filhas foram arrematadas numa venda para alguém. E aquela dor moral, né? Muito mais por causa daqueles que ele amava, né? Do que por causa dele mesmo. Né? De repente, o homem que comprou a família dele chegou perto ali do ouvido dele e disse: você pode morrer tranquilo. Eu também sou cristão. E sua esposa e sua família terão um lar comigo. Aí ele aliviou, né? Mas até esse momento, estava ali no testemunho até o final. E a gente vê a coragem desses companheiros, que são capazes de sacrificar a própria vida, que são capazes de sacrificar até a vida daqueles a quem amam, por força da plena convicção que tem acerca daquilo que eles creem. E nós, hoje em dia, onde a gente fica nisso? Né? Onde nós ficamos nisso? Hoje em dia a gente não tem essa situação de ser, de sofrer a possibilidade, né? De sofrer com a própria vida, né? Em função da nossa fé. Né? Mas existem certas situações na vida, né? Em que muitas vezes, por questões de conveniência, a gente acaba não afirmando a nossa posição. Então, quando se fala em coragem da fé, está se falando nisso. E por isso que eu falei, a gente vai falar de Eurípides Barçanufo também. Né? Pegando o exemplo do nosso tema de hoje, né? Nessa encarnação como Rufo, em que ele sacrificou a vida, mas também na encarnação como Eurípides Barçanufo. De certa forma, também sacrificou a vida. Né? Ele que, como muitos companheiros sabem, viveu entre os anos de 1880 a 1918, né, desencarnou com 38 anos de idade, né, no interior de Minas Gerais, em Sacramento. Né. Ele teve momentos em que ele teve que mostrar essa coragem. Como, por exemplo, quando ele assumiu a fé espírita. Quando nós estamos numa situação na nossa vida comum, numa roda social, né, a gente vai e conversa com as pessoas e o assunto é um assunto relacionado a questões religiosas, né, como nós nos colocamos ali? Né? Não é colocar uma placa, eu sou espírita, e sair andando e entrando nas variadas igrejas, de várias denominações por aí afora, com esse título, né? Ou sair pregando. Né? Mas quando a situação está ali, a possibilidade de repente de dar um testemunho, né? Pessoal, diante de uma situação, como disse o nosso irmão ali que comentou a página, que a gente está vendo alguém numa situação de dificuldade, de dor. Será que não é coragem
da fé a gente prestar o apoio àquele que está numa situação de sofrimento? Será que não é coragem da fé quando alguém questiona a respeito de qual a nossa convicção religiosa? Ah, eu sou espiritualista. Sou espiritualista. Ah, eu simpatizo lá com aquela coisa lá de mediunidade lá. Ou será que a gente diz, não, eu sou espírita, né? Não, eu sou espírita. Mas espírita como? A pessoa ainda existe essa confusão. Mas é o quê? É centro de mesa, né? Aquela coisa, centro de mesa, né? É mesa branca, né? É alto espiritismo ou baixo espiritismo, não tem isso, né? Alto espiritismo, tá lá no alto, tem um outro lá embaixo. É alto espiritismo ou baixo espiritismo, né? E a gente sabe que a doutrina, embora exista muita confusão a respeito, espiritismo foi um termo cunhado, criado por Allan Kardec, não é isso? É aquela primeira página do Livro dos Espíritos, introdução, né? Para se designarem coisas novas, são necessários termos novos. Assim o pede a clareza de linguagem, para evitar as múltiplas causas de anfibologia já existentes. Para as palavras espiritualista e espiritualismo, já temos uma acepção própria. Para designar as doutrinas que os espíritos divulgaram, criamos, ele está criando. As palavras espírita, espiritista e espiritismo. Foram as 3 palavras ali que ele criou. Né? Ali falando a respeito da doutrina que os espíritos tinham divulgado. Mas que seja, confusão, não confusão, eu sou espírita, é do alto espírito, não, é Kardec. Pronto, resolve. Kardec. Ah, lá, mas vocês recebem lá? Não, a gente estuda, a gente pega o evangelho, lê. Tem um homem lá que faz a palestra, o outro vai lá dar passe, né? A gente toma água fluidificada, a gente conversa, ouve palavras boas, a gente trabalha no bem, a gente atua numa obra social, entrega quentinha. Né? É espírita, recebe? Não tem nada disso, não. Tem a comunicação mediúnica lá numa reunião lá e tudo, mas o objetivo lá, outro é estudo da doutrina, é aprendizado, é a gente crescer, etc. Fala, doutrina, né? Doutrina espírita. E Eurípides Barçanufo, então, católico, coroinha da igreja, uma pessoa ali de importância naquele ambiente social da cidade de Sacramento, lá no final do século, já no início do século XX, né, já foi lá para 1903, por aí, 1904. Ele, professor, né, do Liceu Sacramentano, vereador, ele foi vereador. A Corina Novelino fala de 1907 a 1912, ou entre esse período, foi vereador. Então ele, como uma pessoa ali importante naquele ambiente social, e ali aquelas pessoas todas ali, a doutrina que era a principal ali de Sacramento, até hoje, a doutrina católica, embora o espiritismo tenha bastante simpatia, graças a Eurípides Barçanufo, lá na cidade. Mas ele, nessa situação, né, ele, muitos conhecem a história, ele discutia, conversava, né, com o tio Mariano da Cunha, o tio dele, né, que ia para a casa dele de vez em quando, dormia lá, etc. E eles passavam boa parte da noite debatendo, né, a respeito dessas questões. Eurípides lá, católico, culto, estudioso, né,
Lá no Colégio Miranda, o professor Miranda disse, ó, não tem mais nada para ensinar para ele, não, já sabe tudo. Aqui. É uma capacidade de aprendizado, de conhecimento. Né? E ia lá o tio Mariano da Cunha, o tio Senhor, um homem do campo, com toda a simplicidade. E os dois debatendo, o tio Mariano falando lá, olha, o espiritismo, né? Reencarnação, ia falando das coisas, das questões, e Eurípides lá com toda a sua acuidade mental, né? Derrotando o tio Senhor nas discussões filosóficas. Né? Até que o tio Senhor, ele disse, olha, eu não tenho muito o que dizer, mas eu trouxe um livro aqui para você ler. E entregou lá um livro para Eurípides. Né? Eurípides pegou o livro, abriu ali as primeiras páginas, olhou, leu um trechozinho, disse, é muito profundo o que está escrito aqui. E começou a ler o livro. E os dois estavam dormindo no mesmo quarto, o tio Senhor dormia no quarto de Eurípides, quando ia para a casa dele. E de vez em quando o tio Senhor acordava e olhava, estava lá Eurípides lendo. Aí o tio Senhor dormia, acordava e estava Eurípides lendo. Quando chegou de manhã, ele acabou o livro. Qual era o livro? Alguns companheiros sabem, né? Era o livro. Depois da morte de Leon Denis. Ele terminou o livro e falou, tio, esse livro é um monumento. As palavras de Eurípides, é um monumento. E o que ele fez? Bem, passou a noite em claro, né? Então ia dormir. Não, ele pegou o livro e disse para a mãe que ele iria lá para um local onde ele gostava de ficar, mais reservado. Era um dia em que ele estava sem atividades, compromissos, e foi lá, releu o livro inteiro, com calma. Isso foi no ano de 1903, Eurípides com 23 anos de idade. No ano seguinte, 1904, na sexta-feira da Paixão, quer dizer, regulando mais ou menos com a nossa época atual, né? Ele resolveu ir a uma sessão mediúnica lá em Santa Maria. E foi lá a sessão mediúnica, médiuns também, médiuns bastante simples, pessoas rudes, alguns semi-analfabetos. E ali, comunicação mediúnica, em grande quantidade, comunicações filosóficas, informações, ensinamentos, né, que Eurípides ficou olhando, mas como saindo da boca desses homens, tudo isso, até que Eurípides fez um pedido mental, né? Que só quem tem mérito mesmo, como Eurípides, vai ser atendido numa situação dessa. Eurípides fez um pedido mental. Olha, ele tinha bastante dúvidas a respeito de certas passagens do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Como assim bem-aventuranças? Tantas bem-aventuranças, a gente vê tanto sofrimento, tanta dor. Né? Não conseguia conciliar muito bem isso, então ele pediu mentalmente, eu queria que João Evangelista se manifestasse através do médium Aristídeo, falando sobre o Sermão da Montanha. Mental. E daqui a pouco ele, através do médium Aristídeo, vem uma comunicação sobre o Sermão da Montanha, assinada por João Evangelista. Assinada, quer dizer, foi psicofônica, mas por João Evangelista. Ele escolheu o tema, escolheu o espírito, escolheu o médium, tudo mentalmente, aconteceu exatamente daquela forma. A partir daí, a convicção foi plena, né? Depois de ter lido Depois da Morte, depois de ter passado algum tempo maturando aqueles ensinamentos, né?
buscando entender melhor tudo aquilo que ele já tinha de convicção antes, com as informações que ele estava recebendo naquele instante. E depois, vendo aquela comunicação mediúnica, ele então resolveu anunciar com a coragem, né, que só um espírito corajoso tem, um espírito corajoso, a sua posição de espírita. E foi um escândalo, né, na cidade. E o professor ficou louco. Né? Professor, o espiritismo é uma fábrica de loucos, começavam a dizer, né? O espiritismo é uma fábrica de loucos. O professor enlouqueceu, o professor está aí delirando. Né? Os pais começaram a tirar os filhos do liceu sacramentano. Os colegas de magistério começaram a abandoná-lo. Um ou outro pai dizia para ele, não, continua as aulas. Mas a reação das pessoas foi uma reação extremamente ofensiva. E ele se vendo ali no abandono, aí podia tomar o caminho mais cômodo, né? A porta larga, né? Porta larga, caminho mais cômodo. Não, essa história aí de espiritismo, que hoje em dia é mais fácil, a gente fala de espiritismo hoje em dia, né? Até a certo status, né? Espiritismo, Chico Xavier, né? Só falar o nome de Chico Xavier, tive uma época que eu trabalhava num grupo para... Era aquela coisa de entrega de mensagens em dia de finados, né? No cemitério, os companheiros vão lá. A gente não ia lá para proselitismo nenhum, era para consolar algumas pessoas que estavam ali numa situação de dor. A gente via muitas mães, etc. E as religiões se faziam presentes lá e tudo. E era interessante que a doutrina espírita trouxesse alguma mensagem de consolo também. Né? E quando a gente chegava e entregava uma mensagem para alguém, não era profetagem, né? Não era só ir entregando, a gente oferecia a mensagem para a pessoa. E as pessoas estavam cansadas tanto de receber mensagem da igreja daquilo, da igreja não sei o quê, da outra. E a gente entregava lá a mensagem, a pessoa não queria saber. Quando a gente falava uma mensagem espírita, a pessoa já olhava de uma maneira diferente. Quando a gente chegava lá com a mensagem dizendo assim, aceita uma mensagem de Chico Xavier? Era a página Eles Vivem, né? De Chico Xavier, a psicografia do Chico. Né? Tinha uma outra também que era um soneto também. Eu tenho soneto de cabeça, não tenho o título do soneto. O autor também me fugiu, né? Mas a gente entregava, né, assim, agradeço o socorro que me deste, quando caí no conforto do ninho. Beijaste-me num lenço de alvo linho, mas regressaste cedo à luz celeste. Venho rogar em teu lar de cipreste, em que foste bondade, alegria e carinho, e a beleza do amor na secura do agreste, que serão luz e vida em meu caminho. Estou no além, já procurei-te em vão, irei buscar onde possa chamar-te sempre com Deus em minha devoção. Confio em ti, vida de minha vida, um dia hei de encontrar-te, mãe querida, pela saudade atroz do coração. Então era um soneto que falava de um filho que havia desencarnado, a mãe desencarnou antes e ele não conseguia encontrá-la, né? Lá estavam em sintonias diferentes, então eu não conseguia encontrá-la, mas ele com a esperança, com a fé, né? Com a convicção que um dia iria encontrar, era o soneto lá que a gente distribuía. E aqui também, o outro ano, era Eles Vivem. Aceita uma página de Chico Xavier, a pessoa no ato. Esticava a mão, puxava a página. Eram raros aqueles que chegavam ali, não quero. Não quero. Mas a grande maioria puxava. Então, a receptividade do nome Chico Xavier era imensa no nosso grupo. Isso era a coisa... embora eu seja um garoto novo, né? Isso aconteceu, não sei, uns 20 anos atrás. Né? 20 e poucos, 25. Mas
Mas naquela época, imagina hoje, né? Hoje em dia, depois do filme sobre Chico Xavier, o filme do Nosso Lar e tantas outras coisas que se falou a respeito da doutrina espírita, né? Existe uma aceitação, com certeza, muito melhor. Mas naquela época de Eurípides era complicado, muito mais complicado. Né? A gente sabe que teve épocas aqui no nosso próprio país em que existia perseguição ao espiritismo. Muitas vezes a pessoa, afirmando que era espírita, era fichada da polícia. Um centro espírita tinha que ter um coronel, alguém, né, ali, para poder fazer com que aquele centro espírita continuasse funcionando, porque senão não funcionava. A gente sabe que teve isso aqui no nosso Brasil, numa época aí, todo mundo sabe, né? Mas nessa época lá, Eurípides Barçanufo, lá naquela situação, e afirmando, e todo mundo abandonando e criticando, e ele ali sozinho. Até que num dia em que ele estava ali bastante triste, ele abandonado no Liceu Sacramentano, ele recebe uma mensagem mediúnica. E um espírito dizendo para ele: retire o nome da tabuleta Liceu Sacramentano e coloque Colégio Allan Kardec. Liceu Sacramentano, resquício do orgulho humano, foi a frase que disse. Ensine o evangelho do meu filho às quartas-feiras. E crie um curso de astronomia, ensine astronomia. Eu abençoaria esse trabalho, estarei presente. Ensine o evangelho de meu filho. Aí quem não sabe já entendeu quem é, né? Quem é que está falando para ensinar o bem filho, né? Meu filho. Se ele... O evangelho do filho, quem é o homem lá do evangelho, né? Quem é o espírito do evangelho? Né? Já é Jesus, né? Jesus. Quem é o filho? Ele é filho de José ou de Maria, né? Era Maria, dando a mensagem através do Eurípides Barçanufo, para que ele colocasse o nome Colégio Allan Kardec. E depois de tanta resistência, tanta dificuldade, e ele com a coragem para fazer isso, né? Porque era aquela situação, esse quadro, esse contexto que a gente está falando. E nesse contexto que ele está falando, ele ao invés de recuar, ele assumiu a sua posição de espírito, ao invés de recuar, ele avançou ainda mais. Colégio Allan Kardec. E depois de um tempo, a excelência do ensino do colégio, a seriedade com que Eurípides Barçanufo conduzia aquele trabalho, os valores, não só pedagógicos, educacionais, mas valores de ordem moral que ele levava para aquelas crianças, tudo isso criou uma fama tal que fez com que o colégio tivesse toda essa sustentação, né, e se tornasse tão importante. E Eurípides Barçanufo, mesmo assim, continuou, já que a gente está falando de coragem da fé, ele continuou sofrendo inúmeras perseguições. Ele chegou a sofrer uma perseguição tal, que começaram a acusá-lo de exercício ilegal da medicina. Que ele tinha lá o receituário mediúnico. Eurípides Barçanufo, quem conhece a história, um médium polimorfo, né? Um médium com uma variedade de possibilidades no campo da fenomenologia mediúnica, né? Com vidência, com audiência, com psicografia, psicofonia, com desdobramento e bicorporeidade, né? Bicorporeidade. A gente sabe, são célebres, né? Os casos de parto mediúnico. Né? Ele fazia, estava lá dando aula, parava, dar o parto, fazer o parto, né? Estava lá dando aula, parado, os alunos já sabiam. Quando ele parava ali, estava lá dando aula, depois parava. Opa! Eurípides se foi, diziam os alunos. Seu Eurípides, né? Seu Eurípides. Né?
se foi. Aí daqui a pouquinho Eurípides voltava, né? Eu acabei de fazer um parto, né? Fulana de tal, né? Nasceu uma filha linda, né? Só que o pai dela não sabe, né? O pai da criança, e está vindo aqui para a escola me chamar. Quando eles entrarem na sala, ele tratava os alunos por senhores, os senhores se levantem. Ele está entrando na sala agora, olha só a visão à distância que Eurípides tinha. Está entrando na sala agora, e daqui a pouquinho o homem abre a porta. Aí os alunos se levantam. E aí o homem, seu Eurípides, a minha esposa está tendo filho, vamos lá me ajudar. E aí ele disse, não, eu já estive lá, nasceu, tu teve uma filha lindíssima. Aí, não, eu vim pelo caminho mais curto, não vi o senhor no caminho. Vamos lá, não acreditou, né? E tanto foi a insistência, Eurípides, para acalmar o homem, interrompeu mais ainda a aula, já tinha interrompido. Foi lá, e a esposa disse, não precisava voltar, seu Eurípides, eu estou me sentindo muito bem, eu e minha filha estamos muito bem. Então essa mediunidade toda variada, e lá no receituário mediúnico, receitando, lógico, não receitava alopatia, nada disso, né? Exercício ilegal da medicina, não tinha nada disso, né? Mas ele acabou por calúnias, né, e por uma perseguição muito grande que ele sofreu, né, ele acabou sofrendo esse processo e foi intimado a comparecer numa delegacia de polícia. Chegou lá na delegacia com a sua valise e Corina Novelino também narra dessa forma, né? Chegou lá na delegacia e estava lá com um materialzinho que ele iria utilizar, porque ele ia sair da delegacia para ir visitar as pessoas que estavam adoentadas, que ele iria lá ajudar. Lá o delegado fez várias perguntas, os questionamentos foram muito intensos, muitas horas, e ele preocupado com os doentes. Aí, em determinado ponto, ele perguntou para o delegado se ele estaria dispensado. O delegado disse, porque o senhor vai fazer alguma coisa? Ele disse, eu vou cuidar dos meus doentes. Quer dizer, coragem, né? Podia dizer, não, é porque eu tenho compromisso aí, eu vou ver algumas coisas. Exatamente o que estava sendo objeto ali da acusação que ele estava sofrendo, ele ali com a coragem. Porque ele também sabia que estava fazendo tudo certo, não estava fazendo nada errado. Eu vou ver os meus doentes. Aí o delegado dispensou e ele foi ver os doentes dele. Depois, isso foi em 1917, e Eurípides já com 37 anos de idade, faltando um ano para a desencarnação dele. E logo depois o processo, diz lá Corina Novelino, foi de Herodes a Pilatos, né? Ficou indo e voltando e foi para um juiz, e o juiz não instaurava, não prosseguia com a ação penal, né? A coisa ainda ficava ali só no inquérito, e ia para um juiz, para outro, aquela questão de um julgava incompetente, o outro não estava querendo ir, levar adiante, e a coisa ali foi correndo até que prescreveu. Não tinha nada que se acusar, eu sabia, todo mundo sabia que aquilo era perseguição religiosa. Que ele se manteve firme, com coragem, até vir desencarnar, né? Quando ele veio desencarnar, já foi por causa da gripe espanhola, em 1918, o surto também que teve naquela época. Então, a coragem imensa de Eurípides Barçanufo perante a sua condição de espírita. E essa coragem não é apenas a coragem de se dizer espírita, mas é a coragem de se esforçar por atuar dentro das diretrizes da doutrina espírita e do Evangelho, sem receio do que os outros vão pensar ou do que os outros vão dizer.
mas com a plena convicção que ele tinha de que aquilo era o que ele deveria fazer. Era o melhor para ele e para todos ao seu redor. Então, é essa lição que a gente retira aqui do ensinamento de Kardec, do ensinamento de Jesus, a respeito da coragem da fé, a respeito dessas lições em que Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor a mim, se salvará. Não é deixar de lado o mundo em que vivemos, né? Não é deixar de lado as pessoas com quem nós nos relacionamos, não é deixar de lado os nossos gostos, os nossos prazeres e desejos, mas é dar a atenção e a prioridade necessária às questões relativas ao espírito. É nesse sentido que nós precisamos entender o que vem a ser essa coragem da fé. É não ter medo de assumirmos a nossa posição e a nossa postura diante daquilo que nós dizemos acreditar. É nós acreditarmos verdadeiramente. Não apenas usarmos, o dizermos da boca para fora, mas buscarmos a sinceridade nessas questões em relação aos valores que nós acreditamos. Não mais as exterioridades, não mais as aparências exteriores, não mais apenas aparentarmos a fé, mas temos a coragem de assumir dentro do nosso coração aquilo que a gente acredita. Então é essa a lição que nós tiramos daqui dos ensinamentos de Kardec. Ele fala, aqueles que tiveram medo, que na verdade ele interpreta a passagem de Jesus e diz que Jesus quis dizer o seguinte: aqueles que tiveram medo de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Ou, trocando em miúdos, é tudo aquilo que a gente estava aqui desenvolvendo, né, no nosso tema de hoje. Então, meus irmãos, que Jesus nos abençoe, que nós possamos refletir sobre essa lição, sob a inspiração dos nossos amigos espirituais. Todos nós temos nosso anjo guardião, nossos amigos espirituais. Quando nós pararmos em algum momento para refletirmos a respeito dessas questões, pode ter certeza que ele vai estar ali nos ajudando, nos intuindo, nos inspirando, para que dessa forma a gente venha cada vez mais a agir mais próximo desses testemunhos. Não o testemunho da nossa vida, né, como era o que se exigia no passado, mas o testemunho, a coragem realmente, a coragem moral de nós nos colocarmos na posição de espíritas. Muita paz a todos, Jesus nos abençoe. Há tantas outras coisas